torcedor vascaíno, fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a vitória do Vasco, obviamente que não foi um jogo excelente, mas a gente vai trazer aqui alguns componentes que para mim foram os melhores do jogo. Vamos trazer o mapa de calor desses jogadores, vamos analisar, vamos falar aqui como eles mudaram o jogo do Vasco, enfim, e se eles devem serem titulares ou não do Vasco da Gama. Um já é titular, três mudaram o estilo de jogo. A gente vai trazer os melhores do jogo Vasco e CSA para você, torcedor, ficar por dentro de tudo que aconteceu. Uma análise completa para o torcedor ficar por dentro de por que esses jogadores chamaram tanta atenção na vitória do Vasco contra o CSA. Vamos falar de Yuri, que já é titular, e de três jogadores que vieram da reserva: Juninho, Figueiredo e Carlos Palácio, como esses jogadores ajudaram o Vasco a chegar à sua vitória. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, estamos iniciando o nosso vídeo e vamos falar muito aí de Yuri, Juninho, Figueiredo, Palácio. Vamos trazer aqui o mapa de calor, como eles jogaram, enfim. Mas antes de trazer tudo isso, mandar aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Ontem vocês deram um show na nossa live pré-jogo, pós-jogo, cara. A gente recebeu mais de 1.000 pessoas aí, num número simultâneo de mais de 120. A gente bateu um pico simultâneo de 120 pessoas. Enfim, muito grato a vocês que estavam junto com a gente e que fazem esse canal estar no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout, apresentador desse canal. Aqui a gente traz análises, informação e opinião para você, torcedor, ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco da Gama. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve para que a gente possa chegar aos nossos 10.000 inscritos. Então vamos iniciar falando de Vasco. Agora, antes de iniciar, eu peço desculpas, né, até pela minha voz rouca. A nossa live aí durou muito, eu também esbravejei muito quando o Vasco fez o gol, enfim, minha garganta tá meio desafinando aí, mas me perdoem, é porque a gente extravasa, né? Torcedor, eu sou torcedor e sei o que é isso, extravasar, então a voz pode ser que não seja das melhores. Mas vamos falar de Vasco porque 4 jogadores chamaram bastante atenção. Eu vou começar falando de um que era titular e depois de que já estava como titular, e depois vou falar dos outros que entraram no jogo e como eles mudaram esse jogo do Vasco. Obviamente a gente vai analisar a partir de tudo isso. Mas vamos falar de Yuri. Além disso, uma menção honrosa, Thiago Rodrigues, que fez uma bela defesa no jogo. Salvou o Vasco no momento que o Vasco poderia ter tomado seu empate, e a Thiago Rodrigues, para mim, é uma das melhores contratações do Vasco esse ano. Mas esse também é Yuri Lara. Cara, Yuri Lara correu o campo todo, tá passando aí na sua tela esse mapa do calor fornecido pelo SofaScore, onde você tem aí todos os scores dos jogadores, todos os scouts também. E o Yuri fez mais uma partida de almanaque. Primeiramente um pitbull dentro de campo, né? Não para de correr. Nesse jogo ele jogou os 90 minutos, né? Mais os acréscimos, foram 2 desarmes, 3 duelos aéreos ganhos, 7 duelos ganhos no chão e muita disposição, mordendo como sempre, aquele Yuri que a gente conhece, Yuri Lara rodando pelo campo, indo marcar alto, fazendo uma marcação muito boa ali pelo meio de campo e mostrando que o Yuri é primeiro volante. Desde que voltou a posição de primeiro volante, Yuri tem sido um dos melhores jogadores do Vasco em campo. SofaScore deu nota de 7.1 para ele. Mas o Yuri agregou diversas vezes, seja matando o contra-ataque, evitando com que a equipe do CSA evoluísse, seja roubando a bola, desarmando. O Yuri foi um cara excepcional nesse jogo contra o CSA, mais um baita jogo do Yuri, que eu acho que é um dos que se salvam no meio de todo o coletivo do Vasco, que é desorganizado. Zé Ricardo não conseguiu organizar esse time do Vasco, mas uma baita partida do Yuri. E agora vamos falar sobre esses 3 jogadores que entraram no segundo tempo. Por que eles mudaram esse jogo? Primeiramente é o seguinte: antes de entrarem no jogo, a gente viu um Vasco com meio de campo um buraco. Parecia que o Vasco tinha a defesa e o ataque. Não existia ligação entre o meio de campo. E com a entrada desses 3 jogadores, Figueiredo e Juninho, depois da entrada do Palácio, o Vasco ganhou o território no meio de campo. O Vasco começou a atacar com mais gente, ter gente se aproximando. Foi isso que mudou, por isso que o Vasco melhorou no jogo, porque teve esses jogadores que se aproximam e por características buscam um jogo associativo. O Palácio que entrou muito bem, o próprio Juninho. Só do Palácio você vai vendo aí o mapa de calor do jogador. Jogou 22 minutos, 82% dos passes certos, mas
não vou focar muito nos números do Palácio, vou focar em como ele jogou. O Palácio foi muito interessante porque ele por diversas vezes conseguiu distribuir a bola, soube acelerar quando tinha que acelerar, no momento do gol teve uma visão de jogo muito interessante. O Peck acaba não conseguindo dominar, a bola sobra para o Figueiredo, que chuta na trave, o Peck que soube se movimentar, saiu da linha de impedimento antes do Figueiredo chutar, pega o rebote. Mas toda essa jogada é uma visão de jogo do Palácios. O Palácios olha para a área, ele poderia ter mandado uma bola mais rasante procurando o Raniel, mas não, ele manda uma bola para trás, porque ele sabe que o Peck poderia vir chutando. Só que deu errado, mas foi um errado que deu certo. E acabou a bola caindo no pé do Figueiredo, que mostrou essa jogada. Eu gostei muito porque o Palácios tem se mostrado muito, toda vez que entra. Não é aquele Palácio do União Espanhola, não é o melhor jogador que eu conheço ele, eu acho que ele pode ainda mais, avisando a torcedor vascaíno, ele pode ainda mais, mas foi um jogador que deu mais dinâmica ao meio de campo, distribuiu, soube acelerar o jogo quando era para acelerar, soube segurar a bola quando era para segurar, cadenciou, tocou, distribuiu passe. Foi um jogador muito interessante a partir da sua entrada. Cada vez que entra, entra melhor o Palácios. E tem muito a agregar esse time do Vasco. Eu já falei algumas vezes que o Palácios tem condições que, estando bem fisicamente, ser titular do Vasco. E fez aquilo que o Nenê não estava conseguindo. Distribuir, rodar pelo campo. Tem dificuldades na recomposição? Tem. Não é um cara que vai recompor, mas tem um cara que da frente, daquilo ali para frente, do meio para frente, é um meia criador e conseguiu fazer esse jogo associativo, buscando os jogadores do Vasco, que se entrosou muito bem com o Figueiredo, com o próprio Juninho, com o próprio Peck. Foi muito bem a sua entrada no jogo, o Carlos Palácio. Outro jogador que foi muito bem é o Juninho. O Juninho, gente, só para vocês terem uma ideia, você tá vendo aí passando na sua tela o mapa de calor do Juninho, oferecido também pelo SofaScore. O Juninho jogou 30 minutos em campo e o Juninho tem números excepcionais. O Juninho teve 92,9% de passes certos. O Juninho acertou 92% dos passes que tentou. O Juninho ganhou todas as bolas que disputou aéreo e no chão. O Juninho conseguiu fazer 3 desarmes, mais até do que o Yuri, que foi o cara que estava mais desarmando. E quase chega no Edmar, que foi o melhor jogador do Vasco em termos de números. Então, o Juninho teve uma partida de almanaque. O Juninho conseguiu acelerar o jogo, conseguiu segurar o jogo, cadenciou, roubou bola. Foi um dos melhores jogadores do Vasco após a entrada e justifica o porquê o Vasco conseguiu jogar mais. Porque o Juninho, diferente do André, que não estava conseguindo fazer isso, conseguiu ter o seu domínio, a bola dominada, conduzir a bola, conseguiu acelerar o jogo. Foi um cara que foi muito interessante nesse jogo do Vasco. O mapa de calor dele mostra isso. E foi o cara que mudou juntamente com esse que a gente vai falar agora, do Figueiredo. Figueiredo foi outro que trouxe esse jogo do Vasco mais ação à frente. Diferente do que estava fazendo o próprio Getúlio, o Figueiredo conseguiu fazer com que o Vasco movimentasse. E a sua finalização, quem puder assistir de novo, eu falei na nossa live, falo agora de novo, observe, o Figueiredo ele ajeita o corpo para tirar a bola do goleiro, ele tem um senso de finalização muito grande, está se adaptando a jogar como ponta, era um jogador que todo mundo sabe que a gente criticava muito em 2021, mas em 2022 tem sido um jogador excepcional, um jogaço fez o Figueiredo hoje, foram 30 minutos em campo, 3 finalizações, 5 duelos ganhos, uma grande chance que foi aquela bola que bate na trave e acaba saindo o gol do Peck. E aí fica essa pergunta, será que a partir dessa análise que a gente faz, esses 3 jogadores, mais o Yuri no meio de campo, não seria o meio ideal para o Vasco? Não seria a forma do Vasco jogar de forma que ocupasse mais o meio de campo do adversário, tendo mais criatividade? Ou não? Deixa para o segundo tempo mesmo, para pegar o time cansado e poder fazer com que esses jogadores joguem. Eu quero sua opinião aqui embaixo, quero que você diga o que é que você achou e também o que é que achou da nossa análise. Foram 2 jogadores muito excepcionais no jogo e eu acredito que eles fizeram com que o Vasco mudasse o panorama daquilo que é o jogo contra o CSA. Aquele abraço, saudações vascaínas, um feliz Dia das Mães para você que está assistindo nesse Dia das Mães. Aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, valeu!